Você sente que sua mente nunca desliga? Mesmo parado, seu coração acelera sem motivo aparente? Já teve a sensação de que está carregando o peso do mundo nas costas, mas continua dizendo a si mesmo que está tudo bem? Se você tem entre 20 e 40 anos, trabalha sob pressão, estuda o tempo todo ou vive correndo atrás de metas, esse vídeo é para você. O infarto não é mais uma doença que atinge apenas pessoas mais velhas ou sedentárias. O número de jovens adultos sofrendo ataques cardíacos aumentou assustadoramente nos últimos anos. E o mais alarmante, muitos não tinham nenhum problema físico aparente. O que eles tinham em comum? Estavam estressados, ansiosos e sobrecarregados. Hoje você vai entender por que esses três fatores formam um trio fatal que está matando silenciosamente milhares de jovens no Brasil. E mais importante, como você pode reverter esse risco com práticas simples de autocuidado e controle emocional. O que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar a sua vida. Por muito tempo, acreditou-se que infarto era coisa de quem tinha colesterol alto, fumava ou era obeso. Mas os dados mais recentes mostram outra realidade. O novo perfil de quem infarta cedo é jovem, muitas vezes ativo, mas emocionalmente esgotado. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia revelou um crescimento preocupante. O número de infartos em pessoas entre 25 e 40 anos aumentou mais de 13% nos últimos 10 anos. E o mais triste é que boa parte dessas pessoas ignorava completamente os sinais de alerta. Estamos vivendo numa sociedade onde ser produtivo é mais valorizado do que ser saudável. Muitos jovens acham que é normal viver cansado, ter crises de ansiedade e não conseguir dormir à noite. Só que o corpo cobra, e cobra caro. O infarto, nesses casos, é o preço extremo da negligência com a saúde emocional. O estresse crônico e a ansiedade não são apenas estados emocionais passageiros. São gatilhos silenciosos que, quando ignorados, destroem a sua saúde de dentro para fora. Quando você vive sob pressão constante, seu corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina em níveis elevados. Isso aumenta sua frequência cardíaca, sua pressão arterial e inflama seus vasos sanguíneos. Agora imagine esse processo acontecendo dia após dia, semana após semana. Seu coração começa a trabalhar no limite, mesmo quando você está em repouso. É como se seu corpo estivesse permanentemente em estado de alerta, pronto para fugir de um perigo que nunca chega. Esse nível de tensão constante reduz a elasticidade das artérias, facilita o acúmulo de placas e pode causar arritmias perigosas. A ansiedade, por sua vez, intensifica os sintomas físicos, criando um ciclo vicioso. Você sente o coração acelerado, fica mais ansioso, e isso só piora a situação. O resultado? Um corpo exausto, inflamado e cada vez mais próximo de um colapso cardiovascular. O João, de 29 anos, era um cara comum. Trabalhava em uma agência de marketing, fazia academia 3 vezes por semana e achava que estava cuidando da saúde. O que ele não contava era com o peso da pressão emocional. Para cumprir prazos, ele virava noites, alimentava-se mal, tomava energético para aguentar e achava normal ter crises de ansiedade de vez em quando. Um dia, sentiu uma dor estranha no peito que irradiava para o braço esquerdo. Achou que fosse ansiedade, como das outras vezes. Só que dessa vez era um infarto. João sobreviveu, mas com sequelas. Hoje, ele dá palestras sobre como ignorar sinais do corpo pode quase te matar. E ele deixa uma frase marcante: "Eu não infartei porque comi errado. Eu infartei porque vivi errado." A história dele poderia ser a de qualquer um de nós, e é por isso que você precisa prestar atenção nos sinais. Os sinais de alerta geralmente aparecem muito antes do infarto acontecer.
mas a maioria das pessoas ignora. Cansaço extremo, mesmo após uma boa noite de sono. Dores inexplicáveis no peito, pescoço ou ombros. Falta de ar em repouso, sensação de aperto no peito, palpitações do nada. Crises frequentes de ansiedade, insônia e uma irritabilidade fora do comum. Tudo isso pode ser mais do que só estresse. São alarmes do corpo pedindo socorro. O problema é que, muitas vezes, a gente normaliza esses sintomas. Acha que está cansado porque trabalhou muito, que está ansioso por causa de uma apresentação, que não dormiu bem porque tomou café à noite. Só que quando esses sintomas se repetem com frequência, o risco é real. Seu corpo não está reclamando, ele está avisando. E cada vez que você ignora esses sinais, você está um passo mais perto de um colapso que pode não ter volta. Existe uma explicação científica muito clara para essa conexão entre saúde mental e risco cardíaco. Quando o cérebro identifica uma ameaça, seja real ou apenas percebida, ele ativa o eixo HPA, que envolve o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais. Isso libera uma descarga de hormônios como cortisol e adrenalina. Em situações pontuais, isso é até saudável. Mas quando o estresse é crônico, esse sistema fica desregulado. O cortisol, em excesso, promove inflamação nos vasos sanguíneos, reduz a produção de óxido nítrico, que ajuda na dilatação das artérias e aumenta o risco de formação de coágulos. Além disso, o estresse reduz a variabilidade da frequência cardíaca, um dos principais indicadores de saúde do coração. Em outras palavras, um corpo constantemente estressado é um terreno fértil para doenças cardiovasculares. E o pior, essa deterioração acontece em silêncio, sem dor, sem sintomas intensos, até o dia em que o corpo não aguenta mais. A boa notícia é que você pode interromper esse ciclo e proteger seu coração com atitudes simples e eficazes. A primeira delas é respirar. Pode parecer óbvio, mas respirar profundamente, de forma consciente, ativa o nervo vago, responsável por reduzir o ritmo cardíaco e acalmar o corpo. Faça isso por 2 minutos, 3 vezes ao dia. Segundo, durma bem. O sono é o maior regenerador do corpo. Priorize de 7 a 9 horas de sono por noite, com qualidade. Terceiro, movimente-se. Atividades físicas moderadas como caminhada, natação ou dança liberam endorfinas que combatem o cortisol. Quarto, reduza o consumo de estimulantes como café, energéticos e açúcar refinado, que sobrecarregam ainda mais seu sistema nervoso. E, por fim, não hesite em buscar ajuda profissional. Psicoterapia, meditação guiada e grupos de apoio são aliados poderosos na gestão emocional. Não se trata de fraqueza, mas de inteligência emocional e autopreservação. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma prática, repita por uma semana e veja como seu corpo começa a responder. Chegou o momento de refletir. A sua rotina está te protegendo ou te adoecendo? Você está vivendo ou apenas sobrevivendo no automático? Estresse, ansiedade e infarto são partes de um mesmo ciclo, e a única forma de quebrá-lo é com consciência, presença e atitude. Seu corpo fala com você todos os dias. Ele não grita de imediato, ele sussurra. E quando você ignora os sussurros, ele responde com dor. Mas isso não precisa ser o seu destino. Você pode sim viver uma vida produtiva sem se matar aos poucos. Pode alcançar seus objetivos sem se destruir no processo. Você só precisa de um passo por vez. E ele começa agora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está vivendo no limite. Alguém que precisa ouvir isso antes que seja tarde. Comenta aqui embaixo. Qual desses sinais você mais ignora no seu dia a dia? Vamos transformar essa dor silenciosa em consciência coletiva. E se você quer continuar protegendo sua saúde de dentro para fora, assiste agora este outro vídeo onde eu mostro como sua alimentação pode blindar o coração contra inflamações. Lembre-se,
Sua saúde mental é sua linha de defesa mais poderosa. Cuide dela e seu coração vai agradecer.